Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida, das nossas vidas. Eu sempre citei o Langston porque foi a primeira obra que eu praticamente memorizei. Ela era uma referência para a leitura de todas as outras. Muito simples, um esboço de teologia, simples, mas profundamente sincero. Eu percebi naquele homem um homem de fé, um homem de um caráter, de uma disposição, né? Um missionário que veio pregar o Evangelho, viver o Evangelho aqui no Brasil entre nós. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas, toda a criação. Se bem que em alguns momentos nós achamos que a nossa vida está sem rumo nenhum. Né? Se Deus está no controle, meu Deus, e se Ele não estivesse, o que estaria acontecendo? O que estaria acontecendo nas nossas vidas, com as nossas cidades, com o nosso país, com esse mundo? Mas Deus está no controle. Quando falamos de sofrimento, tribulação, provação, angústia, nós estamos falando de que somos divinamente guardados e protegidos. Alguns comentaristas, que a Bíblia fala que Deus de maneira alguma permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Alguns comentaristas, algum material que eu disponho, alguns falam que é possível a tudo enfrentar sem pecar, sem ali 100%, sem erro. Eu tenho cá comigo minhas reservas. Né? Eu não me conheço tão bem, mas do pouco que eu me conheço, eu entendo que muita coisa que há ainda em mim, na minha vida, não são o que mais agrada a Deus. E tem sido algo a ser trabalhado ao longo da vida. Né? Porque não pretendemos nos transformar numa caricatura daquilo que pretenderíamos ser ou estar. Pretendemos viver, experienciar. Permitir que esse Deus Todo-Poderoso trabalhe em nossas vidas, né? Que o Espírito de vida e ressurreição nos trabalhe, nos conduza à plenitude da vida, da fé em Cristo Jesus. Eu, aqui comigo, tenho grandes reservas quanto a essa ideia ou a esse conceito de que o cristão que ora, que lê, que medita, que memoriza, ele não peca. Eu não acredito nisso. Eu não aceito isso. Eu não tenho isso como verdade. É claro que com isso eu não estou dizendo que o cristão se enfia naqueles pecados grosseiros ou vive grosseiramente segundo o correr do mundo, né? Dança conforme a música. Não, eu estou dizendo que nós erramos como tentamos interpretar a realidade, como pensamos em relação a nós mesmos, nossas emoções, nossos sentimentos, a maneira como nos expressamos, como convivemos, as pessoas com as quais convivemos, nós erramos, nós falhamos, nós nos decepcionamos, né? Com as nossas próprias atitudes. Então eu entendo que a perfeição não será atingida, né, nessa parte da eternidade. Tá? Eu tenho esse pensamento, eu tenho essa convicção. Algum material que nós temos, que nós dispomos, por exemplo, as fontes americanas, norte-americanas. Norte-americano é um povo incrivelmente pragmático, ou seja, é prático. Aí se é o certo, faz e depois você vai se adaptando a isso. Suas emoções vão convergir, seus pensamentos. Ele é assim, eles têm essa ideia pragmática. Né? Em parte interessante, nós não podemos questionar uma cultura, um pensamento, é em parte interessante, mas assim, o que está dando certo, eles adotam para tudo. E quando aquilo que está dando certo passa a dar errado,
contamina tudo. Então, algum material que eles têm de discipulado, de doutrinas espirituais, que seria esse pensamento, essa vertente de espiritualidade, tem essa tendência, né, de apresentar, de prometer resultados que eu entendo que são frutos de uma vida. Por exemplo, a memorização. Eu, eu não entendo como fundamental para mim, para você ou para quem quer que seja, você se dedicar tanto a memorizar ou memorizar por memorizar a palavra de Deus. Eu entendo que os benefícios da leitura, da meditação constante na palavra de Deus trarão os resultados, os benefícios automaticamente. Não é pelo ato de memorizar. Ah, agora eu vou memorizar todo o livro de Salmos. Isso é ótimo, se você tem esse tempo, essa disponibilidade, se você tem essa mente que memoriza e fica disponibilizado, tudo bem, isso é interessante, mas o objetivo é que a palavra de Deus seja absorvida de tal maneira que nós possamos viver aquilo em que acreditamos. O Espírito Santo usa como referência a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Falamos de espiritualidade, não estamos falando em delírio, em fantasia, nada disso. Estamos falando uma vida guiada, conduzida, dirigida pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos conduz à palavra viva, a Cristo Jesus, através da palavra escrita, dando vida. Então, o mero ato de memorizar, na minha opinião, ele não trará os resultados que a pessoa imagina e não será tão rápido assim como a pessoa imagina. Espiritualidade é um compromisso de viver, de vida. Os resultados virão, os resultados virão. Com o tempo, vai se manifestando a paz, a alegria, né, o envolver-se nas coisas do Espírito, a mente voltada para as coisas de Deus, para o céu. Marco, mas vai uma vida toda, muitas vezes é na velhice. Qual o problema da velhice? A minha já está pertinho, já está chegando, vai chegar a sua também. Se tivesse começado há 30 anos atrás, já estaria hoje desfrutando de todas essas benesses, de todo esse agir, de todo esse mover do Espírito Santo na sua vida, principalmente em momentos difíceis hoje, e talvez mais difíceis amanhã e quase que impossíveis no próximo ano e no seguinte. Nós não sabemos o que tem à nossa frente. Mas nunca é tarde para começarmos essa disposição de propósito, de caráter, de viver. Mas a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus declara que nós somos guardados, somos protegidos. Somos protegidos por Ele de maneira a suportarmos. Eu peguei aqui uma palavra do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos... Não, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Desculpa, eu deixei aqui do lado porque minha mesinha está cheia. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: cri, por isso declarei. Com o mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça
para a glória de Deus. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele nos abençoe nesse breve meditar, nesse momento de reflexão. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Olha, ele está falando da graça salvadora, da graça de Deus. Ele está falando do Espírito Santo habitando na vida daquele que crê. Porque é inacreditável. É maravilhoso. É algo que nos traz uma exultação fantástica. Quando tomamos consciência daquilo que o Senhor Deus realizou nas nossas vidas e por nós. É algo fantástico, é algo incrível, é algo maravilhoso. Ainda assim, o apóstolo Paulo fala aqui, ó, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Espiritualidade não é uma disciplina mental. Espiritualidade não é uma habilidade física, psíquica ou mental, algo desse gênero. Espiritualidade é vida em comunhão com o Espírito de Cristo. É vida em dependência, dependendo da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Sempre, sempre. Quer o dia seja bom, quer o dia seja mau. Se o seu dia foi péssimo, você depende da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Deus te sustentou maravilhosamente nesse dia horrível, terrível. Seu dia foi lindo, maravilhoso, graças a Deus. Porque a graça, o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo transbordaram através de você nesse dia, sempre dando graças. O apóstolo Paulo, nisso, compete, nisso está vinculado com o que nós falamos aqui. Deus nos provê um escape, uma capacitação, essa graça, essa paz, né? É esse estar protegido pelo próprio Deus. As nossas mentes, os nossos corações e as nossas mentes, coração e mente. Eu estava sinalizando ao contrário. Protegido, divinamente protegido. Não necessariamente fisicamente protegido. Porque vem a dor, a aflição, a enfermidade. Não necessariamente financeiramente protegido, porque vem os problemas, as dívidas, os gastos, as emergências, os imprevistos. Não emocionalmente protegidos. Os relacionamentos se desfazem, as pessoas se decepcionam, se frustram, né? Se agridem, se atacam, amizades se rompem, vínculos eternos são rompidos, compromissos eternos são rompidos, ainda mais a dimensão humana de convivência, de amor, de alegria, isso também pode, mas ainda assim o seu espírito, a sua mente, o seu coração podem e devem permanecer guardados pela paz de Deus que há em Cristo Jesus. Eu vi uma vez um pastor pregando, um jovem pregando, ele falou, eu amo a minha esposa, mas o meu amor a Deus e ao ministério é maior. Se em algum momento ela se tornar um obstáculo, eu continuo com Deus. Eu continuo com Deus. Achei interessante o raciocínio. Ainda jovem, daquele jovem. Né? Nós não somos a favor de rupturas desnecessárias. Né? Porque o ministério, às vezes, é de um, não é dos dois. Não é dos dois. As dificuldades no relacionamento conjugal, elas são decorrentes das dificuldades do relacionamento conjugal de todas as pessoas, de todos os ambientes, de todas as camadas sociais e de todas as atividades. Ah, porque a mulher do reverendo sofre, porque. Mas a do empresário, a do artista, a do carpinteiro, e se o sofrimento é inerente à vida humana, à natureza humana. Todo aquele que busca a felicidade, a alegria, a razão de viver e de existir no outro, que é um braço humano, tende a se frustrar e a se decepcionar. Somente aprendendo a desfrutar desse amor de Deus, que é eterno,
nós somos capacitados a suportar as outras realidades não tão perfeitas das nossas vidas. É relativamente simples. Então também não precisa sair por aí quebrando tudo, rompendo tudo e daqui a pouco vai se achar sozinho no meio do nada, perguntando: Senhor, Senhor. Não, você que errou, você que é exagerado, você que não percebeu que você precisa se amoldar à palavra de Deus, se adaptar ao que a palavra de Deus fala e aceitar que o poder para transformar vidas habita unicamente no Espírito Santo, não em nós. Não nos foi dado esse poder sobrenatural de tocar no outro, né? E a pessoa é mudada, transforma. Não. É o agir de Deus, no tempo de Deus, segundo a graça de Deus. E nos alegramos nisso e confiamos nisso. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele descreve, porque se tem alguém que apanhou, né, entre os apóstolos, não que os outros não tenham sofrido, mas está registrado. E ele passa para nós com uma poesia, com uma beleza. O cara está falando de ser aprisionado injustamente, está falando de ser espancado publicamente. Arranca a roupa do cara e dá uma surra em praça pública. Um homem. Você não se faz isso com um cachorro, não se faz isso com um cavalo, não se faz isso com um animal, mas homens submetidos a essa humilhação pública. E ele passou por várias, a ser apedrejado, como um cão, né? Aquela região do Oriente, eles não gostam muito de cão. Quer ofender alguém, chama a pessoa de cão. Não faça isso, se for passear, visitar, mas nem, tá? Você vai fazer inimigo eterno, porque os significados dessa expressão, dessa palavra, são os piores imagináveis em qualquer cultura ou sociedade. Mas o apóstolo Paulo passou por todas essas humilhações e sofrimentos e ele nos mostra que foi guardado. Ele nos mostra a consciência de que nunca esteve abandonado por Deus. Esteve abandonado por homens, né? Mas por Deus não. Pode ter sido esquecido por um ou por outro, mas por Deus não. E ele diz aqui, ó, sofrendo pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, né? Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Ficamos perplexos, sim. A perplexidade invade a nossa mente diante de tudo o que vemos. Não vivemos isolados. Você pega o noticiário pela mídia, há momentos que você fala, meu Deus, como? Como a humanidade, depois de tanto tempo, tem lugares adotando a selvageria. É fácil olhar para o outro lado do mundo, né? As pessoas estão em que, em que se vê aí terroristas, terroristas, né? Terroristas assumindo o poder. Aí as pessoas culpam a religião. Aqui também vão culpar os religiosos. Né? Aqui também já estão culpando os religiosos. Porque do lado de lá, se os religiosos, os praticantes da fé que eles têm, talvez não tenham conseguido ser ouvidos, porque a mídia ela exibe o que vai render frutos para ela, o que vai trazer audiência, o que vai chamar a atenção para o debate. Mas nós temos terroristas aí dominando aí de novo um país, e vários países e várias regiões. Temos no Brasil aqui também, e aqui, teoricamente, nós não temos terroristas no Brasil. As pessoas dão o nome de milícia, né? Não é terrorismo, chamam de milícia ou narcotráfico, não chamam de terrorismo. Dominam regiões, dominam áreas de todas as grandes cidades, né? Mas não é terrorismo. É uma questão de palavras, né? Se falar que é terrorismo, o mundo vai acabar. Então dá o nome aí de narcotráfico, de milícia e por aí afora. E tento alegar que a questão é a interpretação, né? A brutalidade está sendo implantada lá porque eles não são capazes de uma interpretação melhor. Não.
Eles, pelo seu caráter, escolheram a pior de todas as interpretações possíveis. Homens maus. Qualquer livro sagrado que você colocasse nas mãos deles, eles deturpariam, seria corrompido, seria transformado em instrumento de dominação. Mas isso é lá do outro lado do mundo, lá é difícil até de achar, você vai procurar no mapa, falar, mas como conseguiram estragar um lugar tão bonito? Se dedicando a agir segundo os próprios interesses, manipulando a religião, a fé, os vícios, né? Que nada pode, nada pode, nada pode, mas vive do que nada pode, né? Nada pode, tudo é proibido. Aqui também, aqui também, aqui também. Mas tem uma maneira pura de se falar de espiritualidade, tem uma maneira que nós possamos falar desse assunto sem envolver a religiosidade humana, a política, a economia. Não, não tem. Não tem. Porque espiritualidade pode servir de um lugar seguro na sua mente, na sua alma, no seu espírito, onde você encontra alívio, onde você encontra segurança, onde você encontra a paz de uma maneira muito mais plena para suportar os obstáculos que a vida apresenta. A interpretação correta dos acontecimentos depende do caráter do indivíduo que os interpreta e não dos fatos em si. Contra fatos não há argumento. Contra fatos há os argumentos decorrentes do que o fato explicita. Nós aqui também pagaremos o preço pelo descaso em permitir que a fé seja manipulada, né, com que vidas, olha com o que esses homens brincam, não ligam em destruir vidas, não é só lá, do outro lado do mundo. Não é só na religião do outro, pintada de radicalismo e selvageria. E a selvageria que nós vivemos aqui? E a selvageria que nós vivemos no nosso país? E a selvageria? E a violência contra as mulheres? E a violência contra as crianças aqui? E a violência contra os idosos aqui? E a violência contra os homens de bem aqui? Vai chamar a selvageria aqui implantada de liberdade? Não. Porque não existe liberdade para o que contraria a verdade. Mas o que é a verdade? Não vamos brincar de Pôncio Pilatos. Para nós, os cristãos, a verdade é Jesus Cristo. E o que ele nos transmitiu através da sua palavra, através do Evangelho. E qual é a verdade? Ele está no controle de absolutamente tudo. Ficamos até aflitos. Né? O apóstolo Paulo aqui fala que em alguns momentos aqui, nós ficamos, sofremos pressões, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não perdemos a esperança. Estamos perplexos. Eu não estou... A minha perplexidade não é só decorrente do que se passa do outro lado do mundo. A minha perplexidade é com os cortes de navalha na alma, na mente, no coração daquele que crê, que foi tratado como mercadoria, tratado como objeto, como coisa, como material de barganha. Essa é a verdade. Mas esta perplexidade decorre da dor de sabermos a verdade que está por trás dos acontecimentos. Porque homens com o caráter não transformado pelo Evangelho, mas manipulando a verdade do Evangelho pelo seu mau caráter,
tem corrompido a muitos e permitido que o nome de Cristo seja vinculado a comportamentos e atitudes odiosas, desprezíveis. Estamos perplexos, mas não perdemos a fé, não perdemos a confiança, não perdemos a esperança, porque tudo, absolutamente tudo, está no controle do nosso Senhor e Deus. Esses acontecimentos, por mais tristes e deprimentes que sejam, certamente cooperarão, colaborarão para o bem, para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso ambiente mental, intelectual, seja fortalecido e respaldado pela palavra de Deus, para que saibamos diferenciar o que é a nossa disposição de viver em conformidade com o Evangelho e a nossa disposição em vivermos num mundo que ainda não é governado por Jesus Cristo. Que ainda não é. Pessoalmente, não é. E não é a igreja que vai estabelecer esse governo. Não é. O mundo se autogoverna, Deus controla todas as coisas, mas os homens se autogovernam. Por isso que a coisa vai mal. Mas nós estamos confiantes, como diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Se há sofrimento, se há dor, é como que o parto. A sensação de perder, ou a proximidade da perda, vai resultar em algo novo e muito melhor. Não podemos perder a confiança de que a geração que virá superará em muito a que está saindo. Não podemos perder a expectativa e a visão de que Deus está controlando tudo. E nada, absolutamente nada, do que tem acontecido foge ao controle dele. Se alguns homens estão fazendo experimento com a igreja de Deus, se alguns homens e mulheres estão fazendo experimentos com a palavra de Deus, tentando associar a palavra de Deus a ideologias, filosofias ou programas de governo ou de desgoverno, Deus tem pleno conhecimento. E essas verdades virão à tona. E o bem que vem de Deus será implantado, estabelecido. Mas como fugimos dessas dores e dessas aflições? Sabendo, admitindo, permitindo que a nossa consciência seja formada pela palavra de Deus. Como disse aqui o apóstolo, tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Porque as pessoas estão se perguntando, quem é esse Jesus Cristo? Talvez não queiram saber do cristianismo. Talvez não queiram saber do catolicismo, do protestantismo, do evangelicalismo, do pentecostalismo, do movimento carismático, do neopentecostalismo ou desses tantos ismos que ocorrem mundo afora. Não estou desprezando ninguém, nenhum movimento. Mas as pessoas estão, mas quem é esse Jesus Cristo? Eu quero saber desse Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo. O resultado, apesar dos erros, estão além do nosso controle, do nosso alcance. Por isso podemos encontrar a paz. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.